Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Nós iniciamos na última semana uma série de sugestões e dicas suas, né, muito legais para o que a gente deve fazer para fazer uma revisão do carro e não necessariamente gastar muito dinheiro, não é mesmo, Ricardo? É verdade, a gente falou um pouquinho... Fim de ano está todo mundo apertado. Todo mundo apertado, Fernanda. Aquelas pessoas que estão com pouca grana, querendo fazer aquela viagem, ver a família, ir no interior ou até passar um pouquinho mais fora do estado aqui e não quer gastar muito. Então a gente deu algumas dicas aí, até mesmo para você fazer alguma checagem do seu carro na sua garagem. Própria garagem. Foi isso que a gente foi falando, né, Fernanda? Pois é, e aí alguns ouvintes nos mandaram perguntas até ao longo da semana que eu prometi respondê-las antes da gente sair de férias, viu? Tipo assim, antes de botar o carro na estrada, né? Vamos lá. Uma delas é do Giovanni. Tem uma semaninha, né? Tem uma semaninha ainda. Para muita gente ainda, muita gente já vai pegar o Natal pegando estrada mesmo, né? É. Mas o Giovanni fez uma pergunta muito legal, que é dos carros mais antigos. Um carro que já passou dos 100 mil quilômetros rodados. O que a gente olha, o que a gente foca ali de prioridade numa revisão? Olha, parabéns, Giovanni. O carro com 100 mil quilômetros a gente tem que ter uma atenção especial. Esse carro já está na hora de trocar talvez a segunda leva ou a terceira leva de pneus. Tem que observar. O sistema de embreagem dele, com certeza, já se você trocou com 50 mil, 100 mil, talvez está na hora também. Freio, pastilha, lona traseira, se for lona na traseira ou se for pastilha nas quatro rodas, observar também a suspensão, dá um reaperto. O amortecedor, a montadora trabalha em torno de 70 mil quilômetros, alguns carros até vão um pouco mais, uns vai com 60, dependendo do uso, onde você está, mas às vezes você já trocou com 70, então o amortecedor está bom. A parte do motor, o motor tem aguentado muito mais, então fica tranquilo, mas precisa trocar o óleo, verificar a caixa de marcha, que é importante, o óleo líquido do radiador, precisa fazer uma revisão um pouco mais cuidadosa. O teu mecânico de confiança vai te ajudar muito, mas é necessário que quando você chegar na oficina avisar, olha, meu carro está com 100 mil quilômetros, então essa revisão é uma revisão muito importante, porque eu vou viajar tantos quilômetros. Ah, não, vou para Guarapari, é uma coisa. Agora eu vou para Búzios, vou lá para Bahia, vou lá para o Nordeste. Você precisa fazer uma revisão com mais esmero, com mais cuidado. Uhum. Esse mesmo ouvinte, ele contou um episódio do vizinho dele. Diz o seguinte, olha, certa vez meu vizinho ignorou a luz do radiador por um trechinho pequeno, de 1 quilômetro só, achando que dava para chegar em casa. Queimou a junta do cabeçote. Isso é normal? Acontece isso mesmo, Fernando, foi o que a gente falou semana passada. Você está dirigindo, está fazendo uma viagem, é necessário que você de vez em quando dá uma olhadinha para o painel. Tem pessoas que estão ali conversando, batendo papo, contando piada, vendo um som legal, vendo a paisagem e esquece de vez em quando dar uma olhada para o painel. O painel tem muitas luzes que indicam os problemas do carro. Então, um pneu que abaixa um pouco, uma luz do que acende, uma luz do óleo que pisca, ou então, às vezes o carro vai fazer a curva, a luz do óleo pisca nesse momento, está com óleo baixo, é necessário parar. A luz de temperatura, o que aconteceu? Nesse caso, ele ignorou, achou que dava para chegar, o carro já estava aquecido, ele continuou um pouco mais e aqueceu, queimou a junta do cabeçote. O gasto é grande? Tem que tirar o cabeçote, dar um passo no cabeçote, verificar as válvulas ali, é complexo. Então, acabou gastando um pouco mais. Se ele tivesse observado o painel e parado de imediato, ele não teria esse gasto, ter que tirar o cabeçote e trocar essa junta do cabeçote. Às vezes, só completando água resolveria o problema. Uhum. O David também está chamando a atenção para esse mesmo superaquecimento. Ele disse que o carro dele superaqueceu, mas só acendeu no painel a luz depois de sair bastante fumaça e vazar o líquido do radiador. Aí a pergunta dele, deveria ter acendido uns segundinhos antes? É assim mesmo? E ele falou, parei de imediato, não tinha mais como seguir em frente. É verdade. Esse carro, ele depende muito do ano, Fernanda. Às vezes tem carro que ele tem que acender, ele tem que acender a luz bem antes. Ele é um alerta. O carro começou a subir a temperatura, você tem um painel analógico, a temperatura vai subindo, ele fica ali perto dos 90 graus. Ele vai subindo, você vai vendo que ele vai subindo, opa, tem alguma coisa errada. Agora, tem o outro que, os carros mais novos, ele acende o painel de imediato,
é um contato que tem ali. Antigamente, tinha uma coisa, os mais antigos que estão aqui nos ouvindo, nossos ouvintes aí que estão prestando atenção nesse bate-papo nosso aqui, tinha coisa chamada cebolinha. Era um sensor que era chamado de cebolinha, que ele que faz o contato. E às vezes ele cria um isinabre, ele cria uma crosta ali, ele fica velho e ele não reage rapidamente. Pode ter sido isso, dependendo do ano do carro, que tem a mesma cebolinha, e aí o que aconteceu? Ele não deu start na hora certa. Quando o carro superaqueceu, aí que ela foi acender. Aí já não dava mais tempo, né? Então tem que tomar cuidado e estar sempre observando o painel, que ajuda muito numa viagem para que você não tome prejuízo. Isso aí. Ô, Marcos Vinícius, Ricardo, fala um pouquinho sobre regulagem de farol e da água para o para-brisa. Muito bom, Marcos. Olha só, a regulagem de faróis, nós temos algumas casas especializadas aqui em Vitória que nos ajudam nesse sentido. Existe um equipamento que você vai lá e eles fazem a regulagem do farol. Muitas vezes nem cobra, às vezes cobra muito pouco. E é necessário que você o faça de vez em quando. Quando o carro sofre uma colisão, é necessário também, porque às vezes o farol fica desregulado e você tem um baixo, às vezes você começa a perceber que o cara da frente está sempre piscando para você, que está vindo de forma contrária, e dizendo, olha, está ofuscando. Então é necessário que você faça uma regulagem. Quando você também chegar assim a coisa de 1,5 metro da parede da sua garagem, você dá o alto, dá o baixo. Se você perceber que está muito diferente, um está para um lado, um está para cima, outro está para baixo, você pode crer que você precisa fazer uma regulagem de faróis. Em relação à água do para-brisa, esse momento de chuva, né, Fernanda? Pelo que eu estou vendo aí, nós vamos ter mais essa semana com chuva, o Natal. É importante que você bote um líquido, um shampoo. É barato, o posto de combustível vende esse shampoo. Você vai lá no reservatório de água do limpador de para-brisa, coloca esse shampoo, ajuda muito para desengordurar o vidro, manter o vidro limpo. Isso vai te ajudar muito aí numa viagem. Então, é necessário você checar isso também. São coisas que a gente falou semana passada, você pode estar checando na sua garagem para você não ter problema. Como também o nível de óleo, né? O óleo de motor, que é uma coisa fácil para você poder checar, e algumas outras coisas, ver que o carro está puxando, você levar para alinhar, balancear, é muito importante, para que você não fique fazendo uma viagem, aquele tempo todo você tentando voltar o carro àquela direção e botar na posição certa. São detalhes pequenos, mas vai fazer com que você tenha uma viagem tranquila. Uhum. Olha, surgiram mais outros exemplos aqui de ouvintes. Eu vou terminar só com o último aqui por conta do nosso horário. É um ouvinte aqui que teve prejuízo na chuva. É o Marcos. Meu carro nessa chuva passou por um buraco, quebrou um parafuso do calço. É isso? Andei por alguns quilômetros com esse parafuso quebrado. Foi trocado e agora uma luz acende direto. É luz de painel e indica o motor, Ricardo. O que acontece? Esse carro ele é composto de todos os carros, né? Ele tem o calço do motor, tem o calço da caixa, tem a suspensão. Pelo que ele está dizendo, pode ter sido o calço do motor, pode ter sido o calço da caixa. Então ele quebrou aquele calço, deve ter sofrido o quê? Um buraco, alguma coisa assim, que Isso, buraco. Não foi? Então Foi, ele sofreu um impacto ali. Esse impacto, ali tem sensores na roda, não sei o ano do carro. Pode ser que o sensor do ABS está aceso, aí acendeu a luz. Pode ser que também alguma coisa ali ligada, o carro dele pode ser um carro mais eletrônico. Então ele pode ter outros sensores que está acusando. Agora, se foi o motor pendeu. Ele quebrou o calço do motor, o parafuso deu problema, o motor deu uma pequena pendida, ele caiu para um lado. É necessário que vá até um mecânico da sua confiança para que possa passar o aparelho e aí vai acusar alguma coisa. Automaticamente essa anomalia vai ser sanada. Eu acredito, passando o aparelho, ele apaga a luz, observando isso aí, talvez reconfigurar, o que a gente chama de fazer uma reconfiguração no sistema, vai apagar a luz, ele vai poder andar tranquilamente. Observando que, cuidado com o tipo de parafuso, tem que ser um parafuso com o mesmo tipo de aço. Vou lá comprar qualquer parafuso e botar ali para o calço do motor. Cuidado, tem que ser um parafuso específico, utilizando o mesmo tipo de aço para você não ter problema de quebrar de novo, ser um aço mais fraco e danificar o motor de novo, quebrando o calço do motor. Ricardo, te agradeço e já te convoco para o Mais Tira Dúvidas na próxima, porque não para de chegar pergunta, tá bom? Maravilha, vamos sim, esse bate-papo é legal porque a gente vai dando algumas dicas e as pessoas vão resolvendo seus problemas até mesmo na própria garagem, que a grana está curta. Aproveite, Fernanda, para mandar um forte abraço para todo mundo aí e aquele Natal maravilhoso, abençoado para os nossos ouvintes e agradecer
porque vocês têm nos ajudado a fazer sempre esse programa bacana, esse bate-papo gostoso que a gente tem todas as segundas-feiras, ok? Forte abraço, Fernanda. Bom Natal, meu querido. Até segunda. Bom Natal. Tchau, tchau.